Esse ano eu recebi essa foto. Vocês sempre me mandam inspirações para eu trazer aqui para o canal. Vocês me enviam lá no Instagram. E eu recebi essa foto e salvei. Eu tenho um arquivo com os pedidos de vocês. Tem mais de 5.000 projetos. E alguns deles não tem a foto de onde é, de quem é artesã. Então, eu já quero parabenizar a artesã que fez. Dizer que é um excelente trabalho. E eu tô me inspirando nessa peça para poder fazer o projeto de hoje, tá? Eu fiz algumas alterações que eu achei melhor. Eu transformei em profundidade para caber mais coisas. Vocês vão ter essa inclinação aqui no molde. Eu trouxe isso aqui para cima. Então, eu fiz essa parte da cauda um pouquinho maior para caber mais coisas dentro, como celular, documento, dinheiro, por exemplo. E eu coloquei 2 botões por segurança, porque esse bolso ele fica aberto. Então, com essas alterações, vocês vão baixar o molde pra gente fazer esse projeto de hoje, que é a necessaire sereia, tá bom? E aí, essa necessaire tem um molde só, que é composto pelo corpinho, que é esse retângulo de 28 por 20, e o bolsinho, tá bom? Aí, vocês imprimem 2 vezes para poder fazer o recorte do bolsinho. Esse bolsinho, eu não tenho como passar as medidas para vocês, porque eu fiz à mão, desenhei à mão, tá bom? Então, aí vocês vão precisar imprimir, ou numa lan house, ou fazer o decalque no computador. Aqui, ó, ele tem daqui para baixo 18 centímetros, e do meio, 11,5, tá? Só para vocês se basearem um pouquinho nessas medidas. Então, vamos lá. Depois que vocês imprimirem o molde, aqui na descrição tem as 2 plataformas. No grupo do Facebook e na lista VIP do Telegram. Em uma das 2 você consegue entrar e baixar. Vocês vão cortar de acordo com o molde do bolsinho. Uma vez o tecido principal e uma vez o forro. Eu dublei aqui, ó, o tecido principal em um tricoline. E o forro eu tô usando um cetim dublado, ele já vem assim, tá bom? Ele vem dublado num TNT fininho. Exatamente de acordo com o molde. E para a parte do corpo, nós vamos precisar de 2 vezes o forro. Você também vai replicar essa parte da entradinha, ó. Você recorta aqui na parte do corpo também. 2 vezes o forrinho e 2 vezes o tecido principal. Olha só. E esse tecido principal é sarja impermeável, o forrinho é cetim dublado e a parte da cauda da sereia é um tricoline digital, ok? Que a gente vai trabalhar. Na parte das costas, eu vou fazer um detalhe de tecido, porque sem querer, quando eu fui recortar, eu cortei, ele tava embaixo, eu cortei aqui. Então, eu passei aqui o termocolante, coloquei um tricolinezinho para poder segurar, porque quando eu corto, eu faço dessa forma. Fiz uma marcação aqui de 6 centímetros e cortei uma faixinha de 8,5. Que essa faixinha eu vou costurar, virar e rebater para ficar escondido esse meu corte, ok? Não vai interferir em nada na segurança, não vai abrir a necessaire, vai dar tudo certo. E esse outro lado aqui tá liso, que é onde a gente vai colocar a cauda da sereia, ó. Ficar assim. Nós precisamos também de zíper e cursor. E eu vou fazer uma alcinha no cursor. Vou ensinar em um vídeo lá no Instagram. Então, se não me segue, já me siga para você poder aprender. Assim que eu lançar a aula, eu coloco aqui na descrição para você, tá? Esse daqui eu fiz com manta R2. E aí, eu fiz um quilt. Essa parte aqui dublada mesmo, com termocolante. E esse aqui eu fiz todo dublado no tricoline, tá? Tanto a parte do bolsinho, quanto a parte do corpo. Dublei no tricoline pra gente conseguir fazer um acabamento lindo. Então, use o estruturador da sua preferência e vamos aprender essa necessaire, que é a necessaire sereia, com o forro totalmente embutido. Não vai ficar soltando, você pode colocar as coisas dentro, não vai conseguir ficar soltando. Isso já é um baita valor para o seu cliente. Você também vai precisar de 2 botões para poder prender esse bolso, caso deseje. E um cursor, se quiser, pode fazer com alcinha assim, ó. Eu acho que fica super lindo. Eu tenho esses 2, vou fazer com vocês esse amarelo. Vou começar corrigindo esse errinho que eu fiz aqui na parte do principal. Se acontecer com vocês, vocês já sabem o que fazer. Vou posicionar tricoline direito com a minha sarja na marcação
E vou passar uma costurinha pezinho de máquina. Costurinha feita, agora a gente tomba pra cá pra cima, passa um ferrinho e passa uma costurinha aqui em cima, pra depois refilar essa sobra. Feito essa costurinha, eu vou passar um pontinho aqui, um pesponto, pra prender esse tecido. Olha só como que ficou lindo. Agora, eu vou reservar essa parte pra gente trabalhar na parte da cauda da sereia. Primeiro passo é a gente fazer a costurinha aqui, ó, da pence. Então, eu vou fazendo no caminho do meu calcador. Quando terminar o calcador, eu dou um retrocesso. Ó, o calcador veio paralelo a essa parte. Quando terminou, dou um retrocesso e eu corto aqui pertinho, tá? Só o tanto de segurança para ele não abrir. Eu tô usando aqui o pontinho número 2, para não aparecer a linha. E aí, eu venho desse lado, faço a mesma coisa, e aqui também. Depois que você faz nessa parte do bolso, que é a cauda da sereia, você repete essa costurinha no corpo, na parte externa, e na parte interna, que é o forrinho, tá? Então, essa é a etapa da costura da pence. Agora, a gente vai fazer a união do bolso. Colocar direito com direito, vem aqui no meio. Se você tiver algum tipo de presilha, você prende ou então com alfinete, pra poder ele ficar bem centralizado, tá? E a gente vai passando uma costurinha. Eu tô ainda com o ponto número 2. Eu venho com essa parte aqui do forro em cima, porque quando ele tá embaixo, ele vai aumentando um pouquinho esse tipo de forro. Venho costurando, acompanhando todo o desenho da minha peça. Se você tiver dificuldade, você faz uma margem, uma marcação aqui com lápis de 0,5 e costura em cima da marcação, tá bom? Nessa parte aqui do meio, eu dou bastante retrocesso, tá bom? Pra gente conseguir deixar bem seguro. Porque essa parte aqui do meio, a gente vai precisar dar um pique. Com a tesoura de picote, ou então, com a tesoura reta, você vai dando piques pertinho aqui da costura, tá? Pra poder acomodar melhor essa curva. Ó, aqui a gente vem, dá um pique bem pertinho da costura e sobe, até terminar. Cuidado só pra não cortar em cima do que você costurou. Já temos, então, essa parte cortadinha, vamos desvirar, ok? E eu vou usar a minha dobradeira pra me ajudar, pra poder vincar. Ela facilita muito, ó, vou pegar ela aqui, do meio pra fora, eu vou fazendo esse vinco. Mesma coisa aqui, ó, do meio pra fora. E esse acabamento é importante, porque eu não vou passar uma costurinha aqui, eu vou deixar ele sem costura. Se você tiver o ferrinho pertinho de você, você pode passar. Pronto. Agora, eu vou dobrar, veja só, dobrar aqui. E nessa curva que a gente tá vendo, eu dou uma distância de 1 centímetro, ó, na curva pra cá. Se você quiser, pode pegar um grampozinho aqui, ó, pra deixar todo mundo igual. Na curva que ele faz pra cá, pra dentro, a gente dá a distância de 1 centímetro, que é onde vai ficar o botão. E aí, eu já furo os dois, pra ficar igualzinho. E é aqui que a gente vai aplicar o botão. Prontinho, já coloquei o botão, eu botei o menorzinho, tá? Esse aqui é o botão tic-tac de plástico, número 12. Se você quiser aprender como aplicar, se você não souber, eu vou deixar aqui no card uma aulinha onde eu ensino bem detalhadamente. E aí, você vai aprender como que aplica o botão. Depois que você colocar os botões, você passa uma costurinha de segurança
bem na bordinha, só para poder prender o tecido principal e o forro. Agora, nós vamos posicionar, ó, essa parte aqui do bolso, para poder pressionar o botão. Então, a gente primeiro passa uma costurinha de segurança, para deixar ele estabilizado, e depois faz as marcações, como eu vou te ensinar. Próximo passo é saber onde que a gente vai aplicar aqui o botão, tá? Então, eu pego um lápis, sujo o botão de um lado, encaixo como ele vai ficar e pressiono. Quando eu pressiono, a marca vem pra cá. Então, eu faço um furinho no meio, ó, uma marcação, e já sei que vai ficar aqui um dos botões. Depois que eu colocar esse botão aqui, eu vou e faço a mesma marcação com esse, pra colocar o parzinho desse. Prontinho, já coloquei aqui os pares, da forma como eu orientei vocês. Vamos, então, trabalhar aqui na aplicação do zíper. Peguei um zíper bem neon, vou posicionar aqui em cima, deixando 2 dedinhos de cada lado sobrar, e vou passar uma costurinha de segurança. Feito isso, agora a gente vai pegar o forrinho, posicionar aqui, lateral com lateral. Se você puder, prenda as laterais para que ela não saia correndo, nem precisa aumentar o tamanho. E eu vou passar uma costurinha aqui com um calcador de 1/4 mesmo. Mas se você quiser, você pode colocar o calcador para costurar zíper. O próximo passo é trazer o forrinho pra cá, alisa bem, deixa bem alinhadinho e passa uma costurinha aqui. Rebati a costurinha aqui do forrinho, abro o meu zíper. Agora, eu vou repetir esse mesmo processo com o meu tecido principal das costas e o meu forrinho das costas. Depois que eu faço isso na parte das costas, então, chegou o momento de colocar o cursor. Eu vou alinhar o início e o fim da minha nécessaire dos dois lados, tem que estar certinho. Vou passar o cursor de um lado, depois passar mais uma vez. Vou deixar ele aqui no meio. E se você tiver dificuldade de passar cursor, tem uma aulinha aqui no canal que vai te ajudar. Prontinho, já coloquei aqui o meu cursor. Agora, a gente vai colocar direito com direito, forro com forro. E aí, eu vou começar costurando essa parte de baixo, ó. Vou encontrar as quinas, vou passar uma costurinha aqui, aí eu subo, venho, não costuro a cremaleira. Isso vai dar um acabamento bem legal na nossa nécessaire, sereia. Daqui eu venho e subo sem costurar a cremaleira. Fiz de um lado, agora venho pro outro, passo a costurinha aqui da quina até aqui em cima. Essa parte do zíper a gente empurra pro forro e costura até chegar pertinho da cremaleira. Olha só, a minha costurinha do principal, ela vem aqui. E a do forro, ela vem um pouquinho pra dentro, pra o forro ficar um pouquinho menor, tá? Então, a margem de costura do forro, eu faço de 0,6, 0,7. Ela não vai terminar igual a do principal, porque eu faço o forro um pouquinho menor. Então, eu fiz de um lado, agora eu vou virar. A partir daqui, eu venho e repito esse processo. Esse espaço aqui que tá aberto, a gente vai colocar a nossa mão. E aí, em contato com o zíper, a gente abre, deixa tudo aqui aberto, pra gente conseguir colocar a mão aqui e desvirar, tá? E uma coisa importante é esse zíper que sobra, você usar o isqueiro pra selar, pra ele não desfiar, tá bom? Então, ó, sela aqui o zíper, abre o cursor e ainda não vamos desvirar. Vamos embutir esse forro pra ele não ficar saindo.
E isso é maravilhoso. Nós, clientes, amamos. Vamos colocar, ó, essa parte aqui, tanto do forro quanto do principal, e a gente passa uma costurinha, com bastante reforço. Desse lado também. Agora, nós vamos colocar a mão por aqui e vamos empurrando essa parte da nécessaire para que ela possa ir saindo primeiro o forro, ó. Empurra com a mão, puxa com a outra. Depois o principal. Depois que a gente desvira, ela vai ficar toda troncha. Pode pegar o cabinho de um pincel, ou então se você tiver uma dobradeira, e aí você vai empurrando, ó, aqui. Essa parte da quina dela não rompe o tecido e ajuda a deixar todo mundo no lugar, ó. Vai empurrando pra poder desvirar. Antes de ir pro ferrinho, nós vamos fechar, fazer o acabamento aqui do forro. Eu fiz aqui na máquina, mas você pode fazer costurinha invisível, se você desejar, tá bom? E aí, eu vou virar. Já tá todo mundo alinhadinho. E vou passar um ferro. Esse ferro é só pra poder deixar ele bem estável. Antes de tirar as fotos, por favor, passe ferro. Ou deixe tecidinhos aqui, ó, pra poder dar memória. Pode ser papel também, saquinho plástico. Essa daqui tava bem amassadinha, eu coloquei papel, saquinho plástico, aí ela já tá aqui, ó, alinhadinha. Aí você pode fazer das duas formas. Passa um ferrinho ou coloca aqui alguns itens de tecido ou papel pra poder dar memória. E olha só que linda que ela fica. A gente vai ter várias dessas da coleção verão, para poder oferecer, que nós moramos numa região de praia, e eu quero fazer uma coleção para poder enviar para as minhas clientes. Espero que vocês vendam muito dela aí também. E se você gostou dessa aula, faz um favor para mim, deixa o seu like, ajuda muito no meu trabalho. Escreve aqui, conta o que você achou, se vai querer aprender a fazer alcinha, igual essa aqui, ó. Que linda, alcinha para cursor. E, possivelmente, você, se gostou, vai compartilhar com uma amiga. Então, compartilha. Não esquece de voltar aqui sempre, ativando o sininho, porque aí, se você ativar, o YouTube vai te notificar. Um beijo e até a próxima!